Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 18 de janeiro de 2023, são 8 horas da manhã. E está explicado por que o presidente Lula não convocou a operação de garantia da lei e da ordem após os ataques aos palácios em Brasília. Lula pressentiu que havia ali algo de muito errado na convocação da GLO, chamada de GLO, a Garantia da Lei e da Ordem. Cada operação de GLO empodera os militares, dizem especialistas. Eles dizem que na relação entre Forças Armadas e política, João Roberto Martins Filho vê o 8 de janeiro como tentativa de forçar o governo a decretar a GLO e colocar um general no comando. Vejam só o nível de maquiavelismo, se é que se pode usar esse termo, dos militares. Professor da Universidade Federal de São Carlos e autor de livros sobre os militares e a política brasileira, João Roberto Martins Filho define como um jogo de xadrez a relação que Lula terá que manter com as Forças Armadas. Sentencia, no entanto, que não adianta ele se iludir. Os militares não gostam dele e não vão gostar dele nunca, diz Martins. Ele afirma que operações militares empreendidas nos primeiros governos do PT, como a incursão no Haiti, empoderaram as Forças Armadas, que ficaram mais afeitas ao poder a cada aplicação da garantia da lei e da ordem. E por isso o governo acertou ao não decretar a medida no dia 8 de janeiro. Veja só que o que a gente pode dizer sobre Lula nesse episódio é chamá-lo de quê? De vidente? De profeta? Não, mais adequado seria usar uma expressão popular mais antiga que todos nós. Lula é macaco velho. E para especialistas, Lula terá xadrez com as Forças Armadas. Especialistas acham positivo não ter general na intervenção e analisam relação de Lula com os militares. Esses mesmos especialistas, eles dizem, minha amiga, meu amigo, que quanto menos militares houver no governo, melhor, porque eles costumam usar o poder como uma droga e eles se tornam dependentes dessa droga com muita facilidade. Duas referências nos estudos sobre a relação entre as Forças Armadas e a política, os professores Francisco Teixeira, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e João Roberto Martins Filho, da Universidade Federal de São Carlos, convergem em alguns pontos sobre o 8 de janeiro e a tensão entre Lula e os militares. O grande acerto do governo depois dos atos golpistas, dizem eles, e eu vou repetir porque é necessário, foi não aplicar a garantia da lei e da ordem, a GLO, que colocaria um general no comando também da intervenção, não só no dia dos fatos, mas na intervenção em Brasília. Então, em vez de um civil, como está sendo agora, comandando a intervenção no Distrito Federal, haveria um general. Há uma novidade republicana fundamental. Não recorremos às botas e às baionetas para proteger a República. É o trabalho correto para superar o trauma e o vício da tutela militar, afirma Teixeira. Uma coisa é muito clara. A cada operação da GLO, os militares ficam empoderados. O movimento bolsonarista resolveu criar um ato gravíssimo que levasse Lula a declarar a GLO. E Lula já começaria o governo enfraquecido, diz Martins. Vejam só o maquiavelismo dessa gente. Não é justo atribuir esses pensamentos perversos a Maquiavel, mas, na verdade, vejam só como eles são diabólicos, se é que se pode usar também esse termo.
Note-se que eles queriam provocar, fizeram tudo aquilo, essa é a versão de estudiosos experimentados. Eles queriam convocar aquele caos para obrigar o Lula a colocar um general no poder, não é? Então o Lula já começaria o governo enfraquecido. Veja só, minha amiga, meu amigo. E os generais se irritam com duas atitudes do governo Lula. A principal delas, para a gente ir direto ao que interessa, é Lula ter dito que os militares pensam que eles são poder moderador e não são poder moderador coisa alguma. Eles ficaram irritadinhos, tomam um chazinho, porque agora o que há na agenda, no principal da agenda do país, é desidratar esse poder verde-oliva que tanto mal já causou a esse país. Não cutucar a onça significa aceitar a tutela militar, diz o mesmo historiador Francisco Teixeira, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e avalia que Lula não pode deixar as Forças Armadas participarem da política. Eu vou simplificar para você. O que ele diz é basicamente o seguinte: sempre os governos, e os governos anteriores de Lula, é preciso reconhecer, também incorreram nesse erro, de Dilma Rousseff também. E qual é o erro? Não vamos fazer isso porque vai irritar os militares. Não vamos fazer aquilo porque vai irritar os militares. Eles que fiquem irritados, eles não governam o país, eles são funcionários públicos. E eles têm mais é que bater continência para Lula e para o Lula não, para o presidente da República e obedecer, seja de esquerda, de direita, de cima, de baixo, seja o que for. E a Simone Tebet está preocupada com lobos solitários. Em entrevista ao Correio, a senadora licenciada diz ser necessária atenção a novas investidas golpistas como a do último dia 8. Ela afirma que pretende fazer propostas para um arcabouço fiscal e que a reforma do imposto de renda deve ocorrer de maneira gradual. Lobo solitário, no dizer de Simone Tebet, é o seguinte: é aquele sujeito que age sozinho, como aquele que, sozinho assim, né, em termos, porque ele tinha comparsas, mas age sozinho no sentido de querer resolver tudo por si mesmo, colocar uma bomba, matar um presidente. Esses são os lobos solitários, e a Simone Tebet é muito feliz nesse aviso, porque o risco é realmente grande. E entre prisão e inelegibilidade, atos do dia 8 podem afetar Bolsonaro, diz a manchete. Eu vou mais longe, eu digo que eles vão afetar o Bolsonaro. O isolamento político dele, que permanece nos Estados Unidos, também enfraquece a base de apoio parlamentar do ex-presidente. E aí já existe na direita uma guerra fratricida para ficar com os espólios do bolsonarismo. Mas a direita está perdida, está esfacelada, e o mais impressionante em tudo isso é que a própria direita, ou melhor, a própria extrema-direita, causou o seu próprio desastre. E a bronca que Anderson Torres recebeu de um ministro do STF, quando ele participou de uma live com Bolsonaro, o ministro do STF chegou para ele e disse: você está ligado que você ter participado dessa live é errado e é contra a lei e você não tem nível para ser ministro da Justiça. Já vaticinou o ministro do STF bem antes para ele. Ele ficou caladinho e saiu dizendo que não tinha responsabilidade nenhuma, que estava tudo certo, que tinha direito. Aí o resultado, né? E por que eleitores de direita acreditam mais em fake news que os de esquerda? Note-se, essa é realmente uma afirmativa mais do que verossímil. Vamos dar uma olhadinha. Aqui, o fundador do Monitor do Debate Político no Meio Digital e professor de Gestão de Políticas Públicas na Universidade de São Paulo, Universidade USP, Pablo Hortelado, fala sobre como a direita e a esquerda produzem e consomem fake news. E ele diz que quem tende a acreditar mais em fake news é a direita. E isso se deve à credulidade e ao extremismo muito mais forte
na direita, porque a esquerda geralmente, inclusive, tem pessoas mais preparadas e mais informadas. E o Exército vê erro de inteligência, nega golpe e quer refazer pontes com Lula, mas diz que não acredita que houve uma tentativa de golpe. Não adianta, militar não tem que falar de política, não tem que dar opinião nenhuma. Militar tem que defender o país em caso de guerra e guardar as fronteiras. Qualquer coisa fora disso é ingerência e termina no que terminou. Militar não existe. Onde pode existir um exército, uma marinha, onde pode existir forças armadas que tem como função governar o país ou administrar qualquer coisa. As forças armadas, elas são armadas para atuar na defesa da nação, não é para administrar coisa alguma. E o arrependimento de Valdemar no embate entre Bolsonaro e Moraes. O Valdemar está profundamente arrependido de ter dado ouvidos a Bolsonaro e questionado o processo eleitoral, pedido anulação dos votos em mais de 200 mil urnas e ganhado aquela multa milionária. O Bolsonaro aprendeu pelo método mais duro que confiar em Bolsonaro dá nisso. E Valdemar e bolsonaristas mudam hábitos temendo grampos. Eles estão absolutamente paranoicos. O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, e parlamentares bolsonaristas têm evitado conversar sobre temas delicados por telefone. Eles têm boas razões para isso, né? E o PT dá como certo que presidirá a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, a mais importante de todas. Vamos torcer. Minha amiga, meu amigo, eu agradeço a atenção. Estaremos de volta ao meio-dia. Um abraço para todo mundo.